vamos orar ao nosso Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra, edifica o Teu povo, Senhor. Senhor, nós precisamos somente da Tua palavra. Tudo que o Senhor tem para nos dar está em Tua palavra. Fala conosco, Senhor, esta noite, que Teu Espírito nos conduza ao entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amós, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, pois rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para ampliar as suas fronteiras. Por isso, porei fogo no muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com grito no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Até aí, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos, aí a carta de Amós. Assim diz o Senhor. O versículo 13 começa com essa expressão: assim diz o Senhor. Amós não está apresentando uma opinião pessoal. O profeta não fala de si mesmo. O profeta fala daquele que o enviou, né? O profeta, o atalaia, o dispenseiro, fala daquele que enviou, né? Traz a mensagem que não é sua. A mensagem procede diretamente de Deus. Amós foi levantado por Deus para levar uma mensagem de Deus às nações que se corromperam. A expressão assim diz o Senhor demonstra que Amós é apenas o mensageiro. A autoridade da mensagem está naquele que fala, o próprio Deus. Então o servo do Senhor que conduz a mensagem, ele só é um instrumento de Deus para anunciar uma mensagem, né? Isto é importante para a pregação. O profeta não tinha liberdade para modificar a mensagem, para agradar seus ouvintes. Então, o homem de Deus, irmãos, não tem compromisso com pessoas. Ele tem compromisso com Deus, porque Deus entrega a mensagem, ele tem que agradar, tem que entregar. Mesmo que as pessoas não gostem, não se agradem, não, irmãos. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E assim Amós fez. Amós foi lá profetizar juízo diante de uma nação, né? Você acha que eles gostaram de ouvir isso, né? A verdadeira pregação deve estar fundamentada na palavra de Deus e não nas preferências humanas. Hoje é algo que nós devemos abrir bem nossos olhos no tempo que vivemos, pois as pessoas que sobem aos púlpitos, nem todas pregam a palavra de Deus. Vão pregar opinião própria, vão pregar experiências, vão pregar dia a dia, ou o modo de você resolver as coisas, né? E vivemos em um tempo que a palavra de Deus está ficando escassa. Mas o profeta, o homem de Deus, o pregador, ele tem a obrigação de trazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Aquilo que Deus revelou a ele tem que revelar à igreja, né? Ao povo, né? Então assim Amós só fez simplesmente isso: revelar a verdade, profetizar o juízo sobre a nação de Amon, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4. Nós já ouvimos várias vezes isso, né? Quem eram os amonitas? Quem era o povo de Amon? Era um povo antigo que descendia de Ben-Amim. Quem era esse Ben-Amim? Filho de Ló. Se lembra que as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai? E uma dessas filhas, a filha mais nova, teve um filho, Ben-Amim, e a nação dos amonitas vieram dele, o filho de Ló, né?
algo que Deus não concordava, mas naquele momento aconteceu este fato, e dali nasceu uma nação que era inimiga do povo de Deus. Você vê, um ato errado seu pode gerar algo que desagrade a Deus. Esse povo era inimigo do povo de Deus. Você vê isso em Gênesis 19:38. Ali fala sobre a filha mais nova de Ló, que teve um filho com seu pai, e deste filho nasceu a nação de Amon. Essa é a mesma forma utilizada anteriormente nas profecias contra outras nações. Esse termo, por 3 transgressões e por 4. Nós já vimos em várias vezes. Então, aqui em Amós, capítulo 1, versículo 3 fala sobre isso. Capítulo 1, 6. Capítulo 1, 9. Capítulo 1, 11. Fala essa expressão. Assim, por 3 transgressões e por 4. Não significa necessariamente que os amonitas cometeram somente 3 ou 4 pecados. Não, essa expressão não quer dizer isso. A expressão apresentada apresenta a ideia de pecado acumulado, repetido ou persistente. Deus estava demonstrando que, à medida da perversidade daquela nação, havia chegado o limite. Irmãos, isso abre um momento de alerta, né, para nós e também para aqueles que não conhecem a Deus, né? Tudo que você faz, irmãos, você pensa que não vai acontecer nada? Deus aguarda o momento certo para agir. Esta nação era inimiga do povo de Deus, cometeu vários fatos, mas chegou o dia que Deus disse: chega, chegou o limite, já está transbordando, né? O pecado não era uma espécie isolada, havia uma prática contínua de violência. Então este povo pecava contra Deus, mas no meio deste pecado havia algo que estava acontecendo por causa do pecado, né? A violência deste povo. Então, irmãos, tudo que nós fazemos devemos analisarmos, olharmos para nós, o que é que nós estamos fazendo. Será que isso é certo? Porque, irmãos, nós podemos chegar numa situação de acostumar, né? E ali, ir acumulando, guardando, né? Sempre ali, com aquilo ali, achando, chegando num grau de normalidade. E quando o pecado chega na normalidade, nós não conseguimos mais detectar. Mas, uma hora Deus vai apertar, como Deus apertou esta nação, né? Não retirarei o castigo por causa das transgressões de Amon. Deus diz, não retirarei o castigo. O versículo 13 ainda, irmãos. Deus declara que o julgamento viria, irmãos. Irmãos, não tem como escaparmos de Deus, irmãos. Não tem como. Você vê aí que o povo está longe de Deus. Não quer nada com Deus. O povo se deleita na idolatria, no paganismo, né? Mas uma hora, irmãos, o julgamento de Deus vai vir. E ninguém pode barrar a mão de Deus. Isso não significa que Deus fosse injusto ou que estivesse julgando Amon sem oportunidade de arrependimento. Não, Deus não é injusto. Deus deu tempo para este povo se arrepender dos atos deles, né? O texto apresenta uma nação que havia persistido em sua violência. Mesmo Deus esperando, este povo continuou na sua violência, né? Não tendo amor com o próximo, né? Existe aqui uma verdade séria. A longanimidade de Deus não significa que Deus jamais julgará o pecado. Ao fato de você pecar, não é que Deus esqueceu. Não é que Deus deixou para lá. Não, irmãos. Deus não esquece de nada.
Deus é misericordioso. Por quê? Porque Ele aguarda você se arrepender. Mas ao fato de Ele aguardar, irmãos, mas Ele também é justiça. A justiça dele vai ser feita, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isto também colherá, irmãos. Nós não sabemos o dia, a hora que vai ser o dia da colheita, não. Deus aguarda você se arrepender, Deus aguarda você cair em si, olhar para o seu erro, se consertar e se prostrar diante dele. Mas se não houver arrependimento, como nós vemos aqui na nação de Amós, que não se arrependeu, Deus virá com juízo certo. O juízo dele virá, porque ele é justo, irmãos. Ele tem misericórdia sim, ele aguarda sim, mas ele é justo e a justiça dele exige que seja cobrado o preço. Pois rasgaram ao meio as grávidas de Gileade. Irmãos, a maldade deste povo era tão grande, irmãos, tão grande, que isso mexeu com Deus, da maldade que aquele povo tinha contra outras nações, E aqui nós vamos ver um pouco do que aquele povo cometia. Aqui encontramos a razão específica do juízo de Deus. Por que Deus estava cobrando desse povo? Agora nós vamos ver aqui por quê. Os amonitas praticavam uma violência extremamente cruel. Aquele povo era extremamente cruel. Ele não tinha pena de ninguém. Não tirava ninguém, não. Eles matavam com crueldade contra mulheres grávidas. Então eles não viam nada podia barrar a ação daquele povo. Aquele povo não tinha piedade, até mulheres grávidas eles matavam. A expressão mostra que a violência dos amonitas havia ultrapassado qualquer limite humano. Imagine, ultrapassou os limites humanos. Eles atacavam pessoas indefesas, inclusive mulheres grávidas. Nem poupavam as mulheres grávidas. Deus estava mostrando que a crueldade contra o próximo não passa despercebido diante de Deus, irmãos. A pessoa vai fazer, irmãos. A pessoa vai cometer, uma, duas, três, mas isso não passa despercebido diante dos olhos de Deus. Amon praticou crueldade contra o povo de Gileade, mas Deus enxergou tudo. Deus estava vendo tudo, mas esperando o momento certo em trazer o seu juízo. E Amós é o instrumento de Deus para falar, anunciar o que iria acontecer com aquela nação por causa da persistência no pecado, a vida no pecado. Então assim, irmãos, se não houver um arrependimento, irmãos, a justiça de Deus virá para ampliar as suas fronteiras. Por que este povo era tão violento? Porque este povo não poupava nem mulheres grávidas, crianças, velhos, nada. Por quê? Porque essa maldade diante de nações, até com pessoas que não traziam nenhum risco para eles. O porquê isso? Agora nós vamos ver aqui qual era o motivo a qual levava essa grande violência diante das nações. Este é um dos aspectos mais graves do pecado. A violência não acontece simplesmente por causa da batalha. Então a violência daquele povo não estava acontecendo só por causa da guerra, da batalha, não. Havia algo por detrás disso, irmãos. O objetivo era conquistar território, irmãos. Então este povo não ligava para ninguém, matava todo mundo com crueldade. Para quê? Para ganhar terras, para tomar posse da terra do próximo, para ter mais riqueza, para ter mais bens,
para ter mais coisas para ele. Então eles passavam por cima de qualquer pessoa, irmãos. Ou seja, os amonitas estavam dispostos a destruir vidas humanas para obter vantagens territoriais e políticas. Então, o que estava por detrás da violência era a vontade de ganhar mais, a vontade de ter mais bens. Irmãos, quantas pessoas têm isso no coração? Não mata a pessoa, não praticam violência, mas passa por cima dos outros para ter lucros, para ter benefícios, bota pessoas para o lado, para ter ganhos nesta terra. Quantas pessoas não estão assim? Não estão matando, sim, mas matam espiritualmente, irmãos. Mas escraviza mentalmente, quando tira a oportunidade de uma pessoa para eu poder ter lucro, né? Ou senão eu uso aquela pessoa como instrumento, sabendo que aquela pessoa não vai suportar aquilo, mas eu coloco porque eu quero lucro que eu posso ganhar em cima dela. Quantas pessoas não estão como os amonitas, olhando para as pessoas como uma fonte de renda? Então, não me importa que você passe, o que importa é que você traz para cá, me dê. Você está com fome? Problema seu. Eu quero o dinheiro, me dê. Se você não der, o devorador vai na sua casa. Então eu trago uma prisão mental àquela pessoa. Eu escravizo aquela pessoa, eu mato aquela pessoa espiritualmente. Por quê? Porque eu quero lucros. Não dê ao seu filho, não. É pecado. Você tem que dar na igreja. Mas irmão, eu vi uma pessoa ali que está passando necessidade, eu tirei o meu dinheiro e dei. Não, está errado. Você tem que dar na igreja. A igreja que tem que dar, não é você, não. Você quer ser mais do que eu? Então, eu faço igual com os amonitas, irmãos. Praticava extrema violência por causa de territórios. Eu tenho que expandir a minha nação. Então, passa por cima de todo mundo. Mas aquelas pessoas não trazem, vamos dizer assim, não tem nenhuma forma de vir contra nós. Eles são inocentes, eles não têm armas, não têm nada. Passa por cima deles, porque eu quero a terra deles. Então, esse era o direcionamento deste povo, irmãos. Isso revela como a ambição, irmãos. Olha o que estava se escondendo atrás da violência, da prática que esses homens faziam de matar mulheres grávidas, de não ter piedade de ninguém. Olha o que estava lá escondido, quietinho, a ambição. O que é a ambição, irmãos? É um forte desejo de realizar, conquistar ou alcançar um objetivo. É você colocar o seu coração empenhado em ganhar aquela coisa. É você fazer de tudo para tirar aquilo ali. Eu quero. E não importa de quem é. Eu vou passar por cima e vou tomar. O que foi que aconteceu com Davi? Quando ele passeava no pátio do templo, o que foi que ele viu? Batseba, a mulher de Urias, o seu melhor soldado. Você acha que não teve ninguém? Não, rapaz, meu rei, ali é a mulher do seu soldado. Não, um homem valente. Eu não quero nem saber, eu quero ela. A ambição, irmãos. Quando o nosso coração é cheio da ambição, nós não olhamos para nada, nossos olhos são tapados. Você vai querer e acabou. Não importa o que vai acontecer. Os amonitas praticavam a violência contra pessoas inocentes por causa do pecado da ambição. Você realizar, conquistar ou alcançar um objetivo. E esse objetivo desse povo era um objetivo maligno. O que a ambição pode fazer? Pode corromper o coração humano.
Eles colocaram riqueza, poder e terra acima da vida humana. Por quê? Seus corações estavam corrompidos, irmãos. Irmãos, isso nós devemos fugir disso, irmãos. Jesus é bem claro, a sua palavra, ó, não ajuntais tesouros aqui na terra, irmãos. Não é o fato de você trabalhar, comprar um carro, comprar uma boa casa, ter um certo gozo com o seu esforço. Não é o caso disso, irmãos. É o caso de você desejar com um desejo maligno aquilo que não é bom, que não vai lhe edificar, que não vai lhe fortalecer, mas sim vai encher o seu coração de maldade. E você vai desejar aquilo com todo o empenho. A ambição vai tomar o seu coração. Mas Jesus nos diz, ó, ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça, a ferrugem não consome, e os ladrões não minam e nem roubam. O que é ajuntar tesouro no céu, irmãos? É você ter uma vida baseada no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Isso não vai empatar de você trabalhar, de ter a sua vida normal, de conquistar as suas coisas, não, de maneira nenhuma. Mas o seu coração está no empenho de agradar a Deus. E quando eu estou com o meu coração no empenho de agradar a Deus, a minha vida expressa as coisas do céu, irmãos. Tudo que flui de mim, ó, não é desta terra. Os meus princípios, a forma que eu me comporto, as minhas decisões, expressa as coisas do céu. Eu estou guardando tesouro nos céus. O meu coração está longe da ambição. Posso gostar de um objeto, uma televisão ou um rádio. Posso gostar e trabalhar, ter empenho para trabalhar, para conquistar, para comprar aquilo. Nada demais. Mas quando você coloca a ambição no seu coração com maldade, aí já está errado, irmãos. E os amonitas deixaram a ambição tomar o coração e eles não enxergaram nada, irmãos. Riquezas, poder, terra, eles passavam por cima de todo mundo para conquistar. O versículo 14 agora, irmãos. Este versículo continua a sentença de Deus contra os amonitas. Deus está declarando que Ele mesmo executaria o juízo, irmãos. Não pense que vem do diabo, não, irmãos. Vem de Deus. É Deus que julga, irmãos. É Deus que executa o seu juízo. O diabo não tem nada a ver com isso aqui. É Deus que desce a sua mão sobre aquele que não quer se submeter a Deus. O fogo aqui é uma figura frequentemente utilizada nas profecias de Amós para expressar destruição e julgamento divino. A palavra fogo nas profecias, irmãos, só direcionava o quê? Para inclinar para a destruição e o julgamento divino. Era uma figura de linguagem. Não devemos entender necessariamente que Deus está dizendo que desceria fogo literal do céu. Aqui não está dizendo que Deus ia mandar fogo mesmo normal do céu, não. É uma forma de falar que Deus iria derramar um juízo sobre aquele lugar. A linguagem profética apresenta o juízo que viria sobre as nações de Amon. Deus não apenas observa o pecado, Ele também é o justo juiz que julga o pecado, irmãos. Então o julgamento vem das mãos do justo juiz, porque Ele julga com justiça, irmãos. Ele não é injusto como os homens, não. A justiça de Deus é perfeita e Ele julga com seriedade, certeza, firmeza, né? Ao muro de Rabá. O que era Rabá? Rabá era a principal cidade dos amonitas. A capital de Amon era Rabá.
Portanto, o julgamento atingiria o centro e o poder de Amós. Deus queria destruir aquele povo, começando por tudo que ele tinha. Toda a riqueza, todo o poder, Deus iria fazer cair em terra, né? Iria tirar todo o poder, toda a autoridade daquela nação. Os muros representam o quê? Proteção, segurança e defesa. O que é que protege a casa aqui? O portão. O portão está protegendo a casa de algum ataque, de alguma invasão, né? Se arrancar esse portão, acabou a defesa. Não tem defesa. Então, se Deus trouxesse juízo contra os amonitas, no centro deles, que é o poder e a riqueza, destruía aquela nação. A nação seria destruída, né? Porque os muros representam o quê? Proteção, segurança, defesa. Entretanto, nenhum muro seria suficientemente forte para impedir o julgamento determinado por Deus. Irmãos, nós devemos entender que nada pode barrar o julgamento de Deus. Quando Deus vem julgar, irmãos, ninguém segura, irmãos. Não tem riqueza, não tem poder, não tem influência, não. Quando Deus desce a sua mão, nada pode segurar, irmãos. Nada pode conter a mão de Deus. Esta palavra para nós, como pode se encaixar em nossa vida? Irmãos, a nossa proteção é Deus, irmãos. Nós não podemos colocar confiança em nós mesmos, ou senão uma influência que nós podemos ter, ou alguma riqueza. Não, irmãos. Nós devemos cair em si e saber que a proteção que nos guarda é Deus. O muro de fogo que está ao nosso redor é Deus, irmãos. Ele que é a proteção. Olha o que o Salmos 127, versículo 1 diz, ó: exceto que o Senhor edifica a casa, trabalha em vão aquele a que edifica. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o guarda. Então o princípio de tudo é o Senhor. Se Deus não guarda a sua vida, você vai guardar? Se você não tiver a confiança em Deus, você está perdido. A segurança humana não pode substituir a proteção de Deus. A momento nenhum nós podemos só pensar que podemos fazer, que podemos agir. Quando algo se levantar contra a sua vida, ou uma pessoa, ou uma situação, a nossa proteção é Deus. Então não tente fazer com sua força. Não tente achar que não, eu vou bater de frente. Não vá que você vai ser destruído. Se você não colocar sua confiança na proteção de Deus, a sua casa não está sendo edificada, né? Você está guardando a cidade em vão. Se Deus não edifica a casa, se Deus não vigia a cidade, nós estamos trabalhando em vão, né? E eles consumirá os seus palácios. O que é que Deus quer falar sobre os seus palácios? Os palácios representam a riqueza, os bens daquele povo, poder e autoridade e grandeza. Deus anuncia que aquilo que parecia representar a força e a estabilidade de Amon seria destruído. Então Deus ia pegar este povo no lugar que eles mais se confiavam. Era o quê? A riqueza, o poder, a autoridade, a grandeza. O que aquele povo se confiava, Deus iria destruir aquilo. Então acabaria com aquele povo. Como é que aquele povo ia ficar de pé? Deus destruindo o poder deles, a autoridade, a grandeza, a riqueza. Isso nos lembra de uma verdade importante. O que nós tiramos disso? A riqueza e o poder de uma sociedade não pode protegê-la do juízo de Deus. Não adianta, irmãos. A autoridade, o poder não protege contra a ação de Deus. O ser humano pode construir grandes estruturas, acumular riqueza
e estabelecer grandes sistemas de poder, mas nada disso coloca alguém acima da autoridade de Deus. Então o que nós podemos fazer, irmãos? Se prostrar diante do Senhor, irmãos, que só Ele é a autoridade. Nada que nós pensamos que podemos nos guardar, nos proteger, não vale de nada diante de Deus. Amon pensava que o poder deles, a autoridade, a grandeza, a riqueza, era algo que ninguém poderia abalar. Mas Deus disse, eu vou consumir os seus palácios. O fogo, a destruição que viria sobre aquela nação, iria destruir tudo aquilo que eles se baseavam. Tirando a base, você cai. Não tem como ficar em pé. Com gritos no dia da batalha. A palavra grito aponta para o tumulto e o terror de uma batalha. A imagem, imagine uma cidade que antes possuía segurança e tranquilidade, sendo tomada por conflitos, soldados, grito, medo e destruição. Já pensou? Uma cidade estabelecida, forte, que ninguém pode invadir, de repente é invadida, destruída. Como esses povos não ficariam? Como a nação não iria ficar? Louca, né? Gritando, desesperada. Poxa, as nossas fronteiras foram destruídas, os muros caíram, e agora? O que vamos fazer? Desesperar. O mesmo povo que havia causado sofrimento a outro, agora experimentaria o terror da guerra. Olha, irmãos, o que ele plantou, agora está colhendo. Isso demonstra um princípio presente nas Escrituras, onde é Gálatas capítulo 6, versículo 7, irmãos, que aqui diz, porque tudo o que o homem semear, isto também colherá, irmãos. Amon, semeou o que? Violência, ganância, e agora eles iriam colher o que eles plantaram. O que eles faziam com outras nações, Deus agora iria fazer com eles. Lembra quando Deus fala a Davi que, rapaz, se você quisesse outras mulheres, eu lhe daria. Precisava você fazer isso? Possuir uma mulher de outro, né? E Deus fala algo ali tremendo. Ele diz, eu vou possuir todas as suas mulheres na luz do sol. Tu fez isso escondido? Eu vou fazer na luz do sol. O que Deus faz? Deus usa o próprio filho de Davi para possuir todas as mulheres dele. Então pagou na mesma moeda, irmãos. O que foi que Deus fez? Só fez usar o instrumento, o filho de Davi. E foi lá no palácio, na frente de todo mundo, possuiu todas as mulheres de Davi. Amós praticava juízo sobre outras nações e agora eles iam passar por juízo. Então isso abre nossos olhos, irmãos. O que nós plantamos, nós vamos colher, irmãos. Não se engane, não. Porque eu sou cristão, Deus não vai fazer nada, não. Não. Vai que faz. Aí que faz mais. Então o que nós plantamos, que nós devemos plantar coisas boas, para colher coisas boas, irmãos. Amós havia usado de violência contra Gileade, agora enfrentaria o juízo de Deus. Colheu, irmãos. Com tempestade no dia da tormenta. O que é que Deus quer falar sobre isso? A expressão apresenta uma imagem de violência, confusão e destruição repentina. O redemoinho é uma tempestade intensa e difícil de controlar. A figura transmite a ideia de que o julgamento viria com grande força. Deus está dizendo, a tempestade. Como uma pessoa pode controlar a tempestade? Quando ela vem, ela vem arrasando tudo, o furacão, quando vem, passa destruindo tudo, ninguém tem como barrar. Quando chove demais, quem é que barra? Então Deus estava tirando essa imagem e dizendo a eles, o juízo virá, que vocês não vão conseguir barrar. Vocês não vão parar o juízo que virá sobre vocês. Virá de uma forma tão grande que ninguém irá suportar. O homem não consegue simplesmente controlar as circunstâncias.
ou impedir aquilo que Deus havia determinado. Então a mão de Deus, quem pode barrar a mão de Deus? Quem pode deixar de impedir aquilo que Deus quer? Ninguém, irmãos, ninguém. Vamos no capítulo 5, irmãos, versículo 15, versículo 15, o último versículo para terminar. Este é o último versículo da sentença contra os amonitas. No versículo 13 apresenta o pecado. Qual foi o pecado? A ganância deste povo. No versículo 14 fala sobre o juízo. Deus disse que vai derramar juízo sobre essa nação. E o versículo 15, o destino dos governantes. Vamos ver o que é que Deus diz? E os seus reis irá para o cativeiro. O rei representa o poder político e a autoridade de Amós. Deus disse que ia pegar o poder de Amós e iria colocar no cativeiro. Deus declara que o próprio rei seria levado para o cativeiro, irmãos. Pegou o rei e acabou com a nação. Isso demonstra que o julgamento alcança não somente o povo comum, mas também aquele que ocupava as posições mais elevadas. Então isso nos mostra o quê? Que quando Deus vem julgar a nação, sobra todo mundo. Porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade. Isso não volta de nada. Você vai passar pela mão de Deus. A posição de autoridade não coloca o rei acima do julgamento de Deus. Diante de Deus, posição, riqueza, influência e poder não torna ninguém imune à justiça divina. Então ninguém é diferente de ninguém. Quando Deus vier, irmãos, todo mundo sobra. Quando Deus derrama o juízo, todo mundo sobra. O rico ou pobre, todo mundo vai. Isso nos inclina ao quê, irmãos? Irmãos, nós não somos eternos. Nós vamos ir para o cemitério um dia, irmãos. Um dia a cova será aberta e nós vamos entrar. E isso, irmãos, a sua riqueza, o seu poder, a sua influência não pode fazer nada. Você vai para lá também. E você entrou no cemitério, você já analisou ali que ali tem rico, pobre, preto, branco, tá tudo na mesma situação, irmãos. A única diferença, irmãos, que existe ali são aqueles que morreram com Cristo. É a única diferença. O corpo está ali, mas a alma está com o Criador, irmãos. Então isso nos inclina ao que, irmãos? Guardarmos a nossa vida nas mãos daquele que pode salvar, irmãos. A diferença é essa, né? Deus pode nos salvar através de Cristo Jesus. Nosso corpo vai para a sepultura como qualquer um. Não importa que eu sou branco, que eu sou preto, se eu sou rico ou pobre, eu vou para a sepultura. Mas a diferença que está dentro daquele cemitério ali, é que as almas que morreram com Cristo, só está o corpo ali, mas a alma está no seio de Abraão. Então, se você já tem uma ligação com o Senhor, guarde, preserve, zele, guarde com todo empenho. Mas se você ainda não tem uma ligação com o Senhor, corra para os pés da cruz, agora mesmo. Não espere tempo não, porque hoje sabemos de hoje, não sabemos de amanhã. Amanhã você pode estar dentro de um caixão, uma cova de 7 palmos esperando. E ali irá seu corpo, a sua alma e seu espírito. Só ali não, na segunda morte também. Então o que nos pode nos preservar é o Senhor Jesus Cristo. Então lance a sua vida nos pés do Senhor. Ele e os seus príncipes juntamente, o finalzinho do 15, irmãos. Os príncipes eram os líderes e autoridades que estavam associados ao governo. A expressão ele e os seus príncipes juntamente mostra a extensão do juízo de Deus.
O governo de Amós seria atingido, Deus iria destruir o governo de Amós. Aqueles que representam a força política da nação seria levado juntamente com o rei. Então, quando o povo, a nação ali, que tem o seu rei, aqueles que estão junto com o rei, são pegos, irmãos, acabou a nação, destruiu. A guerra estava ali, ó. Se matasse o rei, acabou a guerra, o povo corria tudo embora. Então Deus fala, ó, eu vou destruir o centro de tudo. O poder, a influência, aquele que governa, aquele que comanda, ó, irá para o cativeiro. E aí destrói a nação. Isso nos ensina que a liderança também é responsável diante de Deus, irmãos. Quanto maior a autoridade recebida, maior é a responsabilidade diante daquele que concede toda autoridade. Irmãos, Deus nos deu uma autoridade, irmãos. Eu e você temos uma autoridade. E esta autoridade, a qual nos deu, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, irmãos, diante de nós. Então, tenha responsabilidade com aquilo que você faz. Então, tenha responsabilidade diante de Deus. Porque Ele um dia vai cobrar aquilo que Ele lhe deu, os talentos a qual Ele lhe deu. Ele vai cobrar, Ele vai querer a multiplicação. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil, porque Deus capacita o inútil. Deus capacita o pequeno. Deus dá poder e autoridade. Ele nos deu o Espírito dele, que está sobre nós. Então nós não somos inúteis. Nós não temos incapacidade, não. Peça que Ele dá. Não tem porque não pede. Não pede. Então peça, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim, me dá poder e autoridade para levar a tua palavra, para falar da tua palavra, para conduzir almas ao reino de Deus. Senhor, me dá poder e autoridade para lutar contra o pecado. Então, irmãos, ó, isso nos ensina que a liderança também é responsável diante de Deus. Quando maior a autoridade recebida, mais responsabilidade diante daquele que concede autoridade. Então, irmãos, eu vou ser cobrado 2 vezes mais, porque Ele me botou na frente. Então eu serei cobrado 2 vezes mais. Mas lembre-se que você também será cobrado. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Então eu não posso estar aqui trazendo qualquer coisa aos irmãos. Não posso estar aqui trazendo qualquer besteira para os irmãos. Eu tenho que trazer algo que edifique os irmãos. Porque eu tenho que ter responsabilidade, irmãos. Vou trazer um pó de ouro aqui, ó. Toma aí um pó de ouro. Vou trazer uma vassoura ungida. Vou derramar um vaso de óleo na tua cabeça. Eu não posso fazer isso, irmãos. Porque eu tenho autoridade duplicada. E a responsabilidade quadruplicada. Eu tenho que trazer coisa que edifique a sua vida, que lhe fortaleça cada dia, né, para que chegar até a estatura perfeita de Cristo. No finalzinho, irmãos, diz o Senhor, Amós transmite a profecia, reafirmando a autoridade da mensagem. Não era uma ameaça, não era uma mensagem criada pelo profeta, não. Era uma palavra do próprio Senhor. Amós estava dizendo, não é a minha opinião, é Deus que está declarando isso. Isso dá peso e autoridade à profecia. Então toda vez que um profeta sobe ao púlpito, irmãos, ali não é o profeta, né? Vou dizer aqueles que são profetas, aqueles que têm responsabilidade. Quando sobe o púlpito, ali não é aquele homem, mas é Deus trazendo a mensagem ao seu povo, é Deus alimentando o seu povo. E Amós aqui diz, ó, diz o Senhor. Então ele diz, não é eu, vem de Deus. O pecado de Amon
foi a crueldade, a violência, por a ambição de terras. E foi que praticou Amon, foi que levou Amon a fazer violência, matar mulheres grávidas, matar pessoas inocentes. Ó, a ambição por terras. O juízo de Deus veio a destruição de Rabá, a capital de Amon. Deus veio destruir o centro e destruiu toda a nação. O resultado do juízo, o rei e os príncipes levaram ao cativeiro. Poder, riqueza, autoridade seria destruída. Deus acabou todas as possibilidades daquela nação. Destruindo o quê? O poder, riqueza e autoridade. Que o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem ao vosso coração. E venha te fortalecer a cada dia. Em nome de Jesus.